Oi, oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira, em mais um Momento com a Psico. Eu estou pelo Instagram, meu Instagram pessoal, estou pelo Araraquara 24 horas e também aqui na minha página do Facebook. Hoje, boa noite, Priscila, tudo bem? Hoje nós vamos continuar na live Perguntas e Respostas. Na semana passada nós fizemos várias de perguntas e respostas, apareceram algumas aqui e não conseguimos concluir. Então hoje nós vamos continuar na live e o tema é perguntas e respostas. Então quem tem dúvidas a respeito de psicoterapia, saúde mental, está passando por alguma situação, entende que se sente à vontade para conversar aqui com a gente, esse momento é para isso, tá bom? Boa noite, Carlos, Maria, Eli, boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Quem tiver pergunta pode mandar, a gente vai conversando ao longo da nossa conversa, da nossa live. E se vocês se sentirem à vontade, podem mandar por aqui. Eu vou começar das perguntas que ficaram para trás na semana passada e depois eu vou fazer para as perguntas que apareceram essa semana. Então eu sempre abro uma caixinha de perguntas, o pessoal responde e eu tô trazendo essas perguntas para que eu responda aqui, porque eu acredito que é a dúvida de muita gente também. Tá bom? Então vamos lá. Semana passada tinha ficado acho que umas 4 ou 5 perguntas que a gente não conseguiu responder. Então quem tiver pode mandar por aqui também, tá? E compartilhem, gente, com quem vocês acham que pode ajudar, compartilhem, tá bom? Então vamos lá, senão não dá tempo. A pergunta que tinha ficado da semana passada. Tomo medicação para ansiedade e depressão há aproximadamente uns 6 meses. O médico disse que o tratamento seria para aproximadamente 1 ano, mas percebo que o remédio que dá uma segurada na ansiedade e depressão. Estou sentindo medo de tirar a medicação e eu sinto ansiedade com isso. É normal? É normal, né? Porque o remédio. Só que assim, muitas pessoas começam a entrar num processo de dependência da medicação, porque entende que a medicação, como a medicação tira os sintomas, então a pessoa ela se sente bem, é natural a pessoa sentir uma melhora, se sentir bem. Então a pessoa sente aquela melhora e ela tem medo de ficar sem. Isso é muito comum de acontecer. Só que assim, se você tomou a sua medicação pelo período indicado e se você manteve, deu tudo certo, você vai, né, com um processo de psicoterapia junto, naturalmente você vai conseguir tirar a sua medicação e ficar tudo bem. O que acontece? Muito comum que eu percebo no consultório. As pessoas, elas começam a tomar uma medicação, elas melhoram e elas param. E aí, o que acontece? Quando para, a medicação, ela, né, para de fazer o efeito, a pessoa continua sentindo toda aquela ansiedade de novo. Então, ela começa a piorar. Então, ela fala, nossa Deus, eu não posso ficar sem. Mas não é que você não pode ficar sem, você tem que fazer certo pelo período que foi indicado, porque senão você fica por muito tempo tomando, aí você para, e você toma e você para. Então, você tem que fazer certo, e o ideal para uma medicação para pessoas que sofrem de ansiedade e de depressão, toma e faça um acompanhamento com psicoterapia junto. Porque se você vai só na medicação, a sua melhora ela vai demorar mais e você vai ter esse medo que você descreveu aqui, tá bom? Próxima pergunta. Sinto muita falta de ar com máscara e também quando vou dormir, eu fico com medo de dormir. Provavelmente porque você tá ansiosa, né? Então, assim, a máscara realmente, né, obstrui toda a passagem de ar e tudo mais, mas ela é necessária quando você sai de casa. Então, assim, se você está em casa, não é necessário que você fique de máscara ali o tempo todo. Então, assim, quando você for no mercado, quando você for tiver uma saída que ela realmente seja necessária, que é aquela coisa, não ficar saindo sem ter necessidade. E aí, quando necessário, e você tem que sair de casa porque não tem outro jeito,
jeito, você usa a máscara. Caso contrário, você, né, em casa você não vai precisar de usar e tudo bem, tá bom? Porque senão, gente, fica aquela coisa, nossa, aí a pessoa vai associando e na hora de dormir vem a falta de ar. Então, assim, eu acredito que provavelmente você deve estar sofrendo também ansiosa com toda essa situação, e aí vem a máscara que, né, já fecha aqui aonde a gente respira, mas assim, respira, tá tudo bem, você não precisa ter medo de dormir. O sono é combustível para o nosso cérebro, alimento para o nosso cérebro, falamos disso na semana passada. Se a gente não dorme, se a gente não tem um sono de qualidade, a gente tem muita irritabilidade, a gente não tem atenção, a gente não tem memória, a gente não tem concentração. Então, o sono, ele precisa de acontecer porque ele é alimento para nossa memória, tá bom? Boa noite, pessoal que tá entrando aqui. Boa noite, Aline, Genolina. Boa noite, gente. Quem tiver pergunta, pode mandar, tá bom? E compartilhem também. Inclusive, nesse momento, eu tenho feito algumas rodas de conversa online, né? A minha intenção, no primeiro momento, era fazer isso no consultório, com um cafezinho, um bolinho, né? Mas, diante de tudo isso, não é possível que seja dessa forma. Então, eu tenho feito algumas rodas de conversa online. Então, a gente faz numa sala de vídeo e o tema geralmente é sobre saúde mental, é uma conversa e tudo mais. É gratuito, é uma forma de você ter contato também com outras pessoas, é sigilosa, porque é um momento que você tem ali falando das suas ansiedades, das suas dores. Então, se alguém tiver interesse, me manda uma mensagem, me manda um direct, que provavelmente eu consiga colocar vocês nas próximas turmas. Inclusive, sábado eu já tenho uma que tá fechada, mas as próximas, quem sabe não dá para vocês participarem, certo? Vamos lá. Tenho muitas crises de ansiedade e uma vez o médico disse que provavelmente eu teria síndrome do pânico e me mandou procurar um especialista. Diante disso tudo, eu não procurei. O que fazer diante de uma crise de pânico? Primeira coisa, gente, tem aquela coisa da ansiedade, e a ansiedade em um grande volume, ela se torna um transtorno de ansiedade. E aí, dentre os transtornos de ansiedade que nós temos, a gente tem a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade generalizado, o TOC, as fobias e etc. Então, para falar que é o pânico ou não, precisa de avaliar melhor, ver quais são as sequências das crises que você tem. Então, é preciso de toda uma avaliação melhor disso, para falar se é ou não síndrome do pânico. Se você é uma pessoa, eu não sei se você toma remédio ou não. Se você toma remédio e você tem aí um socorro, quando dá alguma crise, você tem alguma medicação que é o socorro, né? Você pode recorrer a isso nesse momento. Caso contrário, o que é o melhor ansiolítico natural que nós temos? Água, gente, porque a água é aquela coisa assim, ó. Muita gente tem aquela coisa de tomar aguinha com açúcar, sabe assim? E o açúcar, ele é de digestão muito rápida. Então, o que acontece? Você toma água com açúcar e aquilo passa muito rápido e acaba que você volta a ter ansiedade de novo. Então, teve uma crise de ansiedade, não sabe o que fazer, toma água. E água, assim, pura. Porque ela vai fazer com que o teu sangue ele circule mais rápido e com isso você vai fazer mais xixi. E no xixi também saem os hormônios que são responsáveis por causar a nossa ansiedade. Então, assim, não toma água com açúcar, não faz nada desse, não come um docinho, pelo amor de Deus. Mas assim, toma água pura. Isso em casa, em qualquer outro lugar que você tiver, você pode... você tem esse recurso, gente, porque é uma coisa que é muito acessível a todo mundo, tá bom? Mas se você tem um socorrozinho aí de uma medicação, é o momento de você recorrer e ver por que tá tão recorrente. O que dá para fazer para que, de repente, não fique tanto, tá bom? Tem N possibilidades. O que me acalma é a cervejinha no final do dia. Então assim, né? A cervejinha no final do dia também, ela te dá uma sensação de bem-estar naquele momento, mas vamos lembrar assim, ó, a cerveja,
ela é açúcar puro, porque a digestão ela é muito rápida também, porque é lá da cana de açúcar e tudo mais, né? Então, assim, é o mesmo processo do açúcar. Ela vai fazer, muitas vão fazer o mesmo processo, porque tem os açúcares, tá bom? Agora eu vou começar as perguntas dessa semana. Isso foi o que eu tinha ficado da semana passada, gente. Quem tiver pergunta pode mandar, tá? Eu tô ao vivo aqui por três lugares. Então, quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida a respeito de saúde mental, ansiedade, depressão, que é geralmente o que eu trabalho, pode mandar por aqui, tá bom? Vamos lá, dessa semana. Tenho acompanhado as suas lives e já me vejo numa consulta. Quanto tempo de terapia é necessário para superar a minha separação? Isso daqui depende muito de cada paciente. Então, assim, não existe um tempo específico para cada situação. Então, eu vou fazer terapia e vai ser 6 meses, vai ser 1 ano, vai ser 2 anos. Não existe um tempo específico que você vai passar na terapia. Um caso de separação, não existe um tempo, porque isso depende de cada paciente. Então, quando você inicia o processo, você vai começar, nós vamos entender o que está acontecendo. Qual é o objetivo da terapia? Criar estratégias para que juntos a gente possa conseguir te ajudar no que estiver acontecendo e no que estiver te incomodando. Então, feito isso, o que a gente vai entendendo como que você vai evoluindo. Então, não tem um tempo. Vai ser 6 meses, vai ser 1 ano. Mas conforme você for progredindo, você vai, né? Então, inicialmente, o ideal é o quê? 1 vez por semana. Por que 1 vez por semana? Por conta do vínculo. Então, se você vai na psicoterapia, se você começa a tua terapia e você não tem vínculo com a sua terapeuta, não faz sentido. Então, você precisa desse vínculo. Como que constrói o vínculo? Vocês indo pelo menos 1 vez por semana. Então, assim, pode ser a cada 15 dias também, não tem problema. Mas, com o passar do tempo, vai se construindo esse vínculo. Quando passa esse período e você vai evoluindo no que está incomodando, aí é que pode ser uma separação, uma situação familiar, uma ansiedade e etc. Então, dependendo disso, a gente vai entendendo a tua necessidade e vai se passando até que você tenha a alta do teu processo de terapia, tá bom? Então, depende de cada pessoa. Não é assim, vai ser tanto tempo, vai ser 6 meses, vai ser 1 ano. Isso é muito particular de cada um, de cada situação e não depende não tem um tempo específico, tá bom? Vamos aqui. O pessoal tá me ouvindo? Tá tudo bem? Então, beleza. Vamos para a próxima. Há um tempo mínimo para se fazer terapia? Mesma coisa da anterior. Então, não existe um tempo mínimo e nem um tempo máximo. Então, tem gente... Então, às vezes acontece uma coisa muito curiosa. Tem pessoas que começam um processo de psicoterapia e passam um período, aí ela tem alta naquele momento. Eu já tive situações assim, de atender a pessoa na adolescência, e aí depois ela teve alta daquilo que estava acontecendo, passou um tempo, e aí ela estava já na vida adulta, e aí eram outras demandas, eram outros problemas. E aí o que acontecia? Olha, né, agora eu tô com uma outra situação, eu tenho outras coisas para resolver. Então depende muito, assim, de cada situação. E outra coisa, às vezes as pessoas começam, param, voltam, aí depois passa mais um tempo e ela volta por outra demanda, por outra situação que está acontecendo. Então, assim, depende muito de cada situação, tá bom? Então, não tem tempo mínimo e não tem tempo máximo. É o tempo que você vai... É a tua necessidade, é a sua demanda. E isso é muito particular de cada um, tá bom? Então, assim, não tem o mínimo, certo? A minha vizinha não para de gritar com as crianças. Como que eu faço para não ir lá brigar com ela? Ai, meu Deus do céu. Então a sua vizinha tá muito estressada por conta da quarentena com as crianças. Gente, tá sendo um desafio para todo mundo, né? Principalmente quem tem criança em casa. As crianças em casa, com esse momento de quarentena, tendo aula online, tendo tarefa que fazer, é um desafio para as crianças, não é fácil para eles e não é fácil para as mães. Então as mães estão tendo um desafio e tanto de estar em casa com esses pequenos. E assim, imagina, eles têm todo um contexto da escola, todo aquele espaço
espaço deles, os amigos, o ambiente escolar, e eles saíram disso, estão em casa na frente de uma tela, e assim, com sono, com pijama, com fome, e o sofá tá do lado, a cama tá do outro. Então, assim, gente, essa vizinha tá estressada, não brigue com ela, tenha compaixão por ela, tá bom? Oi, oi, gente, boa noite, tô vendo aqui. Oi, Cris, tudo bem? Gente, se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar, tá bom? Ó, toda quinta-feira a gente faz live aqui com temas variados, então nós já falamos sobre ansiedade, nós já falamos sobre depressão, nós já falamos sobre suicídio, vários temas, fobias, medos, e agora nessa segunda semana seguida estamos falando sobre, não falo nenhum assunto específico, é perguntas e respostas. Então, assim, eu abri caixinhas de perguntas, e aí as pessoas mandaram, eu reuni todas aqui e estou respondendo, tá? Mas quem tiver aqui pode mandar também. Fala pra tua vizinha assistir as nossas lives de quinta-feira. Ah, tivemos uma live, deve estar salva no meu canal do YouTube, inclusive, sobre mães ansiosas. Acho que vai ajudá-la. Ai, meu Deus. Ó, vamos lá. Uma vez eu fiz estágio, e tive acesso, e eu tenho medo de ir no psicólogo. Gosto de uma moça de outra cidade, a minha mãe não aceita o nosso caso. Você conheceu a moça no estágio, foi isso? E depois ela mudou, e aí você gosta dela, mas você tem medo de ir no psicólogo e ser julgado, tá? Ó, vamos lá. O processo de psicoterapia, gente, é assim, ó. O papel do terapeuta não é julgar ninguém, não é achar nada de ninguém. O papel no papel do psicólogo ali durante a terapia é unicamente, exclusivamente te ajudar e junto com você criar estratégias para poder te ajudar a passar o que está acontecendo. Pelo menos na abordagem que eu atendo é assim, tá? Existem outras abordagens que elas vão tratar isso de uma outra forma, tem todo um período de escuta e depois as intervenções, mas na abordagem que eu atendo, o objetivo é esse. Então, assim, em nenhum profissional de psicologia que você for, ele vai te julgar, porque ele não tem que achar nada sobre você. O papel dele ali é te ajudar e, junto com você, criar estratégias para que você fique bem no que estiver acontecendo, tá bom? Tem algumas perguntas aqui, deixa eu ver aonde que eu vou responder primeiro. Vamos aqui na Emily. Oi, Emily, boa noite, tudo bem? Deixa eu abrir mais aqui. Ó, boa noite. Essa situação de isolamento está me deixando ansiosa. O meu sono durante a noite é muito leve, eu moro em condomínio, qualquer barulho eu acordo. Eu acabo acordando várias vezes na noite, muitas vezes demoro para pegar no sono. Com isso eu acordo com o corpo cansado e tenho dores de cabeça todo dia por conta das noites mal dormidas. Emily, você precisa de trabalhar, provavelmente você está sentindo isso porque você está ansiosa. A ansiedade, o que acontece? Ela faz com que afeta principalmente o nosso sono. Porque o que acontece? Quando a gente vai dormir, você disse aqui que você demora a pegar no sono também, né? Porque qualquer coisa você fica leve e acorda. Então, assim, quando a gente deita para dormir, o nosso cérebro ele vai organizar tudo que aconteceu naquele dia, tudo que tem que acontecer no outro dia. Então, acontece que é um momento de organização. E se você está ansiosa, né, principalmente na hora de dormir, vai acontecer que você vai ter essa leveza no sono. Então, provavelmente você não está conseguindo desligar. E assim, é aquilo que eu sempre falo, gente, hora de dormir é hora de dormir, desliga. Não é na hora de dormir que você vai resolver problema, não é na hora de dormir que você vai, de repente, conseguir ter uma resolução de alguma coisa que você precisa. Então, assim, hora de dormir é hora lá de ficar quietinha. E assim, amanhã eu penso nisso. Amanhã eu vejo o que eu faço. Até porque amanhã é um novo dia. De repente, se você não tem uma boa noite de sono, você não consegue resolver o que você precisa, você não raciocina, você não tem memória, você não tem atenção. Então, assim, esse cansaço vem, essa irritabilidade vem, a dor de cabeça vem, porque você não teve esse sono de qualidade, tá bom? Então, assim, de noite você não vai resolver nada. Então,
Então, às vezes você nem acha um problema, às vezes assim, é um monte de coisa que você não consegue desligar, você não tá desligando. Então, assim, cuida desse momento de você dormir e fica, sabe, assim, diminui os estímulos, sabe? Agora que tá friozinho, é mais confortável para dormir, a gente tende a dormir melhor, tá bom? Dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, tem alguns vídeos sobre isso. E assim, ó, entenda que você tá segura onde você mora, que tá tudo bem, que assim, problemas a gente precisa encontrar soluções e não problematizar cada vez mais, tá? Gostaria de saber por que eu acordo várias vezes na noite. Maria, provavelmente pelo mesmo motivo da ansiedade, tá? Acho que eu vou fazer uma live de sono, gente. O que vocês acham? Vou falar da importância do sono e como cuidar do sono na próxima semana. Olha só, então provavelmente pelo mesmo motivo, ansiedade, preocupação em excesso. Então, na hora de dormir, não é a hora que você vai ficar conseguindo resolver e pensar e raciocinar no que você precisa, tá bom? Então, cuida do momento de dormir, diminui esses estímulos e assim, amanhã é um novo dia. E se você não dorme bem, no outro dia vira uma bola de neve e assim, entendeu? Precisa de cuidar disso daí. Deixa eu ver de cá, gente, vamos ver. A gente passa essa ansiedade para as nossas crianças? Sim, muito, porque as crianças, principalmente as crianças menores, os maiorzinhos nem tanto. Aqui é o pessoal do meu Instagram, né? Boa noite, pessoal do Instagram. Principalmente as crianças muito pequenas, elas espelham muitos adultos. Então acontece muito dela olhar assim, nossa, a minha mãe tá meio irritada, tá ansiosa, tá brava, tá triste. Então elas espelham muito isso, do jeitinho delas, mas elas espelham. Então assim, elas não é que assim, ai, mas eu não vou poder ser ansiosa. Você vai, mas assim, cuidado assim com essa ansiedade, não deixe isso tomar conta de você. Então assim, vai, né, controlando isso. Ansiedade você vai ter, né? Ainda mais pessoas que têm crises de ansiedade, é natural que você tenha crises. Mas assim, tenta de repente ter esse cuidado e esse feeling de entender assim que pode ser que eles reproduzam isso, tá? É aquilo que acontece, gente, muitas vezes no consultório vem mães procurando ajuda para os filhos e às vezes as mães que estão muito ansiosas ou muito deprimidas, porque as crianças estão espelhando isso. Então, é muito comum acontecer e sim, pode passar. Não é uma regra, mas pode acontecer, tá bom? Pessoal do meu Face aqui, boa noite. Raquel, tudo bem? Tô com saudade também. Regina, boa noite. Dona Neuza, tudo bem? Ai, tudo bom. Tô com saudade também. Vamos ver aqui. Ah, Cris, Ju, eu sou muito ansiosa. Eu tento me controlar, mas é muito difícil. Cris, precisa conseguir. Ó, gente, a ansiedade é uma reação do medo, né? E o medo é uma emoção. Então, a gente tem o poder de gerenciar as nossas emoções. Então, a gente precisa conseguir gerenciar as nossas emoções. Como? Entendendo, olha, eu sou uma pessoa ansiosa além do normal, além do que eu deveria ser. Então, feito isso, quais situações me deixam ansiosa? Por que eu fico desse jeito? Quando que eu fico desse jeito? E você conseguindo identificar isso, pode ser que você consiga gerenciar melhor as suas emoções. Então, eu fico ansiosa quando eu tenho alguma decisão para tomar. Então, facilita isso. Então, olha, é uma decisão que eu tenho que tomar, pode ser que eu acerte, pode ser que não dê tão certo, mas confia mais em você, tenha mais segurança quando você vai ter que tomar uma decisão. Eu tenho ansiedade quando eu tenho um compromisso no outro dia. Você precisa dormir, outro dia vai chegar, o teu compromisso vai chegar, você vai conseguir. E assim, você precisa confiar nisso. E isso é gerenciar as emoções. A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções. Altera o nosso humor também a ansiedade? Muito, altera muito, porque a gente fica mais irritado. Dependendo do nível de ansiedade, você vai ter mais irritabilidade, você vai ficar mais à flor da pele. Então, assim, você vai se sentir, sabe, agoniada, estressada, triste. Então, assim, pessoas que são muito ansiosas, num nível muito grande, pode ser que essas pessoas desencadeiem uma depressão.
E isso é muito comum acontecer. Então, assim, pode sim acontecer da pessoa sim alterar o humor. Então, ficar triste, ficar mais irritada, mais brava e oscilando nesse humor, entendeu? Então, assim, pessoas muito ansiosas podem sim ter alteração no humor, tanto no humor quanto na imunidade, porque são pessoas que vão ter dificuldade, assim, na alimentação, vai comer demais ou vai comer de menos, vai dormir demais, vai dormir de menos, aqui o problema do sono que nós falamos. Então, assim, vai ter muitas alterações fisiológicas e com isso vai alterar muito o teu psicológico, tá bom? Vou tentar me desligar, eu sou muito acelerada. Faz uma live do sono. Vou fazer uma live do sono, gente. Ai, verdade, Ju, tenho muita, acho que oscilação, né, de humor. Porque acontece que a gente tem essa oscilação do humor. Então, quando a ansiedade ela se torna um problema, acontecem oscilações no nosso humor, na nossa atenção, em tudo, né, de um modo geral. Por conta que a ansiedade essa coisa da emoção, do medo, da segurança e tudo mais. Então, precisa aprender a gerenciar isso, tá bom? Vamos voltar aqui? Outra pergunta? Qual é a diferença entre o psicólogo, psicopedagoga, terapeuta, coach? Eu tenho a impressão que é tudo a mesma coisa. Não é. Ó, são pessoas que têm formações diferentes. Ó, então vamos lá. Psicólogo. O psicólogo, ele é um profissional que ele fez uma graduação em psicologia e depois ele provavelmente se especializou em alguma área. E aí, assim, ou clínico, hospitalar, social, né, e entre outras. Então, assim, ele é capacitado para poder atender pessoas e através da fala, né, criar as estratégias para ajudar pessoas que sofrem com saúde mental, doenças assim como ansiedades, depressões, toque, transtornos de humor, entre inúmeros outros que nós temos. Um psicólogo, ele não é um médico, então ele não receita remédio, ele faz um acompanhamento psicológico para que você consiga gerenciar suas emoções, para que você tenha mais qualidade de vida, mais saúde mental, autoconhecimento. No autoconhecimento a gente consegue entender quando que a gente vai reagir de uma determinada forma e conseguir aprender, conviver e lidar com isso. Então, assim, o psicólogo, ele tem a formação em psicologia e também pode ser chamado de terapeuta. Então, depende muito da abordagem, do modo como cada profissional leva isso, tá? O psicopedagogo, ele é um profissional de pedagogia, ele é formado ele fez pedagogia e aí, feito isso, ele se especializou em psicopedagogia. Geralmente, um psicopedagogo, ele trabalha com dificuldades de aprendizagem, atenção, concentração, tanto com crianças quanto com adultos também. Eu conheço pessoas que atendem, psicopedagogas que atendem adultos. Então, assim, que tenham, vou fazer uma prova, tô com dificuldade para estudar. Então, ele faz também esse acompanhamento junto com um outro profissional ou não também, tá bom? O coaching, tem coach de várias, é uma profissão relativamente nova, e tem coach de tudo. Então, tem coach de emagrecimento, tem coaching de empresarial, que vai lá e dá uma consultoria em uma empresa. Então, assim, ele atua em vários lugares e também como um consultor. Então, assim, ele também pode, ver o comportamento humano, como que as pessoas se relacionam e tudo mais. Mas não é um acompanhamento psicológico, é diferente e é uma outra formação. Então, para o coaching, a pessoa geralmente pode ser que ela nem tenha alguma formação inicial e ela faz um curso de coaching, ela se torna um coach em alguma coisa. Então, pode ser o emagrecimento, atividade, memória, saúde, qualidade de vida, em inúmeras situações, tá bom? São formações diferentes e tem bastante diferença, hein, gente? Vamos lá. A sessão de terapia é muito demorada, eu acho que eu nem tenho tempo. Gente, assim, ó, geralmente uma sessão de psicoterapia dura em torno de 50 minutos. Então, você vai passar ali um período que você vai falar assim, já acabou? Já foi o meu tempo e eu nem vi passar? Acontece muito isso. Então, assim, eu não tenho tempo para isso, mas assim,
Como é que tá a sua qualidade de vida? O quanto que você está se cuidando, né? Porque é um autocuidado, então você precisa parar um pouco, se olhar. Olha o momento que nós estamos vivendo, né? Tá todo mundo se autoanalisando. É difícil olhar pra gente, não? Então, assim, é uma duração de 50 minutos que você vai falar assim: nossa, por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não procurei ajuda antes? Tá bom? Porque acontece, né, gente? Ah, eu não tenho tempo para isso. Gente, o tempo é a gente que faz, é a gente que gerencia. E assim, às vezes a gente entra numa bolha e numa bola que ela vai virando muito, muito grande e a gente não consegue gerenciar a nossa vida. E a gente precisa de ter cuidado com isso, tá bom? E a gente precisa de conseguir ter tempo pra gente. O que que é importante para você? O que que vale para você? Tá? Então, assim, são prioridades. Então, quando a gente vira uma bola de neve, eu recebo pacientes toda semana no consultório, agora online, e falando assim: olha, eu não sei como eu entrei nisso e eu não sei como sair. Então, precisa de tomar cuidado e dar tempo sempre de fazer alguma coisa, tá? Ju, eu acho que preciso fazer terapia. Vamos fazer, Cris. Me chama no direct que a gente faz. Maria Helena, boa noite. Eu queria fazer uma consulta com você. Como eu faço? Eu me chamo Maria. Maria, eu vou te chamar depois no direct, tá bom? E aí a gente conversa. Ou então você pode me procurar nas minhas redes sociais, no @psicojulianesouza no Instagram e psicóloga Juliane Souza. E aí você me chama de lá. Mas eu vou anotar aqui teu nome e aí eu te chamo no direct e a gente conversa, tá bom? Pessoal, vamos aqui, temos mais perguntas. No começo das suas lives, eu achava que o psicólogo era uma coisa de doido, mas agora eu vejo como uma amiga, sem nunca ter visto. Gente, assim, o vínculo que a gente vai criando, igual assim, é muito parecido. Você, né, provavelmente vem aqui e me assiste uma vez por semana. Uma vez por semana é mais ou menos o período que a pessoa vai e passa lá na terapia comigo. Você vai criando vínculo. Então, assim, essa sensação de proximidade, de acolhimento, é justamente isso que a gente precisa no momento de psicoterapia. E você se sentir seguro, tá bom? Porque assim, ó, gente, tem uma coisa que eu acho importante ressaltar aqui, que é do sigilo. Então, tem muita gente que tem preocupação de ir na terapia e falar assim: eu vou lá, vou conversar, vou falar da minha vida, e aí? Como é que vai ser? Gente, a terapia é um processo muito sério, muito cuidadoso e assim, porque é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, a vida do paciente que está na nossa mão, né? Então, quando você inicia um processo, nós temos um combinado, nós temos um acordo de sigilo, que tudo que nós conversamos em terapia fica em terapia. Então, assim, as suas informações, elas vão estar seguras, elas não vão sair do consultório. E você precisa confiar no profissional que te atende em relação a isso, porque isso é muito sério. E assim, mas e se acontecer alguma coisa? Quando que esse sigilo ele pode ser quebrado? Quando que acontece alguma situação de quebra de sigilo? Quando acontece risco de a pessoa ela vai ter uma ameaça à própria vida ou à vida de alguém. Então, quando a gente entende que a pessoa vai ter um comportamento de risco que ameace a vida dela, ou um suicídio, ou algum comportamento que vai prejudicar a vida de uma outra pessoa, que pode arriscar a vida de uma outra pessoa, então a gente pega e a gente tem acesso e entra em contato com alguém que conheça essa pessoa. Olha, fica de olho no fulano, fica de olho na fulana, que pode ser que ela tenha um comportamento de risco. Nesse momento, o sigilo ele pode ser quebrado, tá bom? Mas assim, você precisa confiar no profissional que tá lá com você, que ele vai ter as suas informações ali em segurança. Você precisa ter essa segurança, tá? Porque senão o processo ele não vai acontecer, ele não vai ser legal. E você não vai ter a confiança, você não vai contar tudo que o teu psicólogo e a tua psicóloga precisa de saber, não vai ter sucesso, tá bom? Então precisa de ter essa segurança, tá? De onde começo a contar os meus problemas? De quando você quiser. Gente, às vezes tem gente que tem essa preocupação, né? Nossa, mas eu começo por onde? Eu não sei nem por onde que eu começo.
Se você estiver muito perdido em relação a isso, você quando inicia o processo, geralmente o profissional te direciona. Então ele vai entender assim, é uma ansiedade? É uma depressão? O que está acontecendo? Você toma alguma medicação? Então a gente entende mais ou menos como que essa pessoa funciona e a gente vai direcionando. Fique tranquilo, não precisa de ter essa preocupação. O que é que eu vou falar? Não tem que ter essa preocupação, porque é uma coisa que o psicólogo ele vai te direcionar. Porque ele vai identificando, nossa, é uma ansiedade, vamos ver aonde que isso começou, aonde que tá isso, tá bom? Psicóloga maravilhosa. Ai, Raquel, obrigada, beijo. Ju, você é top, parabéns pelo trabalho, carinho e dedicação. Tem um outro detalhe, né? Obrigada, Cris. Às vezes, assim, acontece que eu encontro, né, pacientes em outros lugares e a pessoa fica assustada. Nossa, essa pessoa é minha psicóloga, ela sabe da minha vida. Gente, normal. O que é do consultório fica no consultório. Eu costumo dizer que eu sou psicóloga só lá dentro. Quando, né, eu saio, que eu vou no mercado, que eu vou em qualquer outro lugar, só a Juliane lá no mercado fazendo compra, ou em qualquer outro lugar que você possa me encontrar. Porque senão, assim, você fica, com esse medo, com essa insegurança, e é uma coisa que você não precisa ter, tá bom? Gente, tem uma última pergunta aqui. E depois eu venho aqui, tem uma outra. Quem tiver mais alguma, vai mandando, tá bom? Que aí eu vou respondendo. Consegui voltar, a minha internet estava travando. Tá tudo bem aí, Regina? Estão conseguindo assistir? Eu perdi o meu emprego no começo da quarentena e não consegui me recolocar. O que devo fazer nesse momento? Se reinventa. Gente, assim, todo mundo, eu sei que é difícil, eu sei que é um problema, assim, né, que tá acontecendo e muitas pessoas estão tendo que se reinventar. O que é que você tem ao alcance das suas mãos? O que que tem aí ao alcance das suas mãos que daria para você fazer, para você se reinventar? Gente, tem várias plataformas, cursos, universidades disponibilizando como se virar, o que dá para fazer, como que dá para fazer. Então, assim, se você tem alguma habilidade, você tem alguma coisa que só você sabe fazer, você tem alguma coisa que você conseguiria vender, conseguiria se posicionar em relação a algo profissional, então, assim, se reinventar e olhar para o mercado, porque até no meio da crise, gente, tem coisas surgindo, tem novas profissões surgindo, tem novas possibilidades acontecendo, inclusive no meio da crise. Então, assim, existem muitas crises, elas foram muito boas, assim, para descoberta de novas profissões, para descobertas de pessoas. Então, assim, se reinventar e se recolocar e ver o que você tem ao alcance das suas mãos que dá para você usar, tá bom? Vamos aqui. Boa noite. Tem um tempo para o cérebro entender que está tudo bem, que vai passar, trabalhando a ansiedade, porque eu sou acelerada nos pensamentos, sofro por antecipação, estou tentando desacelerar, mas o cérebro não colabora. Beijos. Esse tempo é você que vai ensinando para o teu cérebro e é você que vai convencendo o teu cérebro disso. Então, assim, vai passar, a gente sabe. Mas, assim, nesse momento de muita ansiedade e de muito, né, de estar muito acelerada, você precisa de entender assim, isso vai passar. E quando passar, eu preciso de estar bem para que eu consiga me reinventar, para que eu consiga estar ali ativa e pegar minha vida de volta. Então, assim, vá a todo momento entendendo, porque não é nem o tempo de convencer, é você simplesmente viver um dia de cada vez e falar assim, vai passar, vai dar certo, vai ficar tudo bem, eu vou conseguir. E assim, o nosso cérebro, ele entende, ele registra muito o que a gente fala, né? Então, se você fica naquela assim, né? Ah, meu Deus, ó céus, ó vida, sabe, assim, nesse momento, assim, de muito, muito para baixo, muito sem conseguir pensar uma coisa positiva, o teu cérebro, ele vai registrar isso. Com isso, você fica mais deprimida, você fica mais ansiosa ainda, com mais medo ainda, e acaba que você vai perdendo, assim, a capacidade de acreditar nisso. Então, vai um dia de cada vez, porque vai passar, e quando passar, ainda não aconteceu. Se você sofre por antecipação, não chegou, não aconteceu, e pode ser que não aconteça. Você já pensou, se você sofre tudo isso, se você sente tudo isso e no final não acontece nada do que você tinha tanto medo? Já pensou? Entendeu? Então, assim,
Cuida disso, tá? Ju, você cuida de todo mundo, quem cuida de você? Gente, todo mundo, né, precisaria, tem que fazer uma terapia, precisa se cuidar. Então eu também me cuido, né, e assim, por conta disso que também eu consigo cuidar de tanta gente, graças a Deus que eu tenho lá, que eu tenho no consultório. Então, assim, é um processo de todo mundo precisar de se cuidar e a gente fica bem, consegue chegar do outro lado bem, né? Pessoal, responde tudo, todo mundo? Feito, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, acho que não, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu sei que é um assunto, assim, um momento que disposição até, né? Então, se você tem alguma pergunta que ela não foi respondida aqui, você pode me mandar no direct, tá bom? Você pode me mandar no meu perfil particular, no @psicojulianesouza ou no psicóloga Juliane Souza, e eu respondo nas outras semanas sem te identificar, tá? Sem falar, tanto que as perguntas que eu anotei aqui, eu não falei no nome de ninguém, tá bom? Boa noite, Fabiana, tudo bem? Então, assim, tem tudo isso, tá? Nesse momento, eu tô num processo de mudança do meu consultório, num espaço super especial, assim, para vocês, que em breve, quando tudo isso passar, eu espero que a gente possa ter uma roda de conversa, um momento lá nesse espaço incrível que vai ser. Depois eu posto fotinhas para vocês verem, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, se alguma coisa não foi respondida, me chama lá no direct que a gente se fala na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas da noite, uma live sobre sono. Acho que vai ser um assunto interessante, tá bom? Espero vocês. Beijos para todos. Tchau, tchau. Até semana que vem. Beijos.